Ó Rei dos Reis, Senhor dos senhores, digno és para sempre, digno és, Senhor, como os 24 anciãos, te adoramos, ó Cordeiro, Filho de Deus, ó Rei Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos senhores, digno és para sempre, digno és, Senhor, como os 24 anciãos, te adoramos, ó Cordeiro, Filho de Deus, ó Rei Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Eu desejo a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Leal, a qual eu congrego ali na Madureira, na Catedral, ministério, ali onde que o nosso pastor presidente é o pastor Samuel Gonçalves. Estou aqui para trazer uma palavra de reflexão para a sua vida, uma palavra de entendimento para a sua vida, a qual se encontra em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. E Deus colocou no meu coração para que vocês venham também entender que nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Através desta palavra, Deus vai falar no teu coração e no meu coração, para que nós possamos refletir pelo momento que estamos passando agora, porque estamos passando num momento especial, no momento a qual a maioria dos povos estão se enclausurando dentro da sua casa, porque está havendo uma enfermidade chamada coronavírus. E essa enfermidade tem afetado vidas, tem tirado vidas, e por isso está uma ordem para que todos se congreguem, todos fiquem dentro do seu lar, para que rapidamente essa enfermidade possa ir embora. Mas vamos para a palavra. Antes de abrir a palavra em Mateus, capítulo 4, versículo 1, eu gostaria de abrir esse início de palavra com entendimento em Gênesis, capítulo 1 em diante, que fala da construção de Deus, que quando Deus construiu o homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. No capítulo 6, Deus faz então menção sobre isso, mas no capítulo 1 em diante, Deus fala como ele fez a terra. A Bíblia diz que ele fez o céu, a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É bom que nós viemos entender como Deus fala no coração do homem, como Deus construiu a terra, como existem coisas e animais. Então nós vamos entrar nesse contexto desta palavra, falando sobre esse assunto primeiro. E o Espírito de Deus nos diz a menção então, que nós como estudantes, nós como que estudamos psicologia, teologia, nós sabemos que é necessário se aprofundar um pouco mais na palavra. E pela palavra, a Bíblia diz que Jesus estava em Deus, e ele foi o arquiteto que ajudou Deus a construir a terra. Mas nós vamos dentro do padrão da palavra de Deus, que está falando que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Eu quero te informar agora que
que Deus então, vendo isso, fez separação entre a terra, o céu e as profundezas. E aí Deus então formou o sol, formou a lua. Mas eu quero passar sobre esse assunto, que Deus fala então que formou os animais, os répteis, né, as aves, todas essas coisas foi formado pela mão de Deus. Mas a Bíblia nos diz que quando Deus fez o homem de maneira diferente. Deus não fez o homem da mesma forma que fez os animais, da mesma forma que fez o réptil. Não informa isso. A Bíblia diz que informa que o homem foi feito de uma forma diferente. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 6, a Bíblia então informa que Deus pega um pouco de barro, a qual ele move a sua mão, ele usa a sua inteligência, a sua característica de Deus, e faz o homem através do barro. Ou seja, Deus mostra que o primeiro artista foi ele. O primeiro ser que fez a arte foi ele. Quem inventou a arte foi Deus, porque quando Deus pegou aquele barro e fez o barro virar a forma de um homem, a Bíblia diz que Deus pegou o barro, amassou o barro e fez o barro virar a forma do homem. Por isso alguns, no tempo atrás, dizia homem de barro, porque nós viemos do barro. Até diz o ditado, ou a palavra que diz que do pó nós viemos e para o pó também nós voltaremos. Isso que a palavra nos ensina. Mas vamos entender como que Deus fez o homem. Nós falamos que Deus pegou o barro e fez um ser, fez um objeto, porque até então, quando Deus fez aquele barro, era simplesmente um objeto inanimado, um objeto que não tinha movimento, um objeto que não falava, um objeto que não andava, um objeto que não escutava e um objeto que não cheirava, e se também não tocava. A Bíblia então nos informa uma coisa muito interessante. Após Deus ter feito o homem, a tua face e semelhança, aquele barro que virou uma maquete, que virou uma forma semelhança de Deus. A Bíblia diz então que ele pega essa maquete e bota alma sobre essa maquete. Ele bota sobre essa forma, para você poder entender, ele bota uma alma. Agora, aquela forma que era só uma maquete, dentro dessa maquete, agora tinha um outro objeto chamado alma. Para aqueles que não entendem a palavra, eu estou tentando ser o mais claro possível, para poder você entender. É como se pegasse um vaso, como se Deus pegasse um vaso e colocasse um recipiente dentro do vaso, ou seja, um algo líquido ou algo sólido dentro daquele vaso. Deus pega e coloca dentro daquele corpo feito de barro e coloca uma alma. Agora aquele corpo, aquele recipiente já não é mais um recipiente vazio. Agora aquele recipiente tem um algo dentro dele, um algo importante, um algo que talvez você não valorize, mas é a alma que Deus colocou dentro daquele recipiente. Talvez você não valorize a sua alma, talvez você não dá valor ao que Deus colocou dentro dessa casca, desse recipiente que nós chamamos de corpo, que nós chamamos de carne. Mas Deus valoriza aquilo que Ele colocou dentro da carne, porque Ele fez o pó, transformou o pó em barro, e Ele também fez o homem, o corpo do homem, mas Ele colocou dentro do homem uma alma. Nós agora entendemos que após Deus fazer isso, Deus agora toma uma atitude. Ele fala, esse corpo e essa alma
continua sem movimento. Entenda aí o que Deus quer falar com você. Se você não tiver dentro do recipiente que se chama corpo uma alma, então simplesmente você se transforma numa estátua, num ser parado, porque nós encontramos estátuas que tem recipiente dentro, vasos que tem recipiente dentro, mas o vaso, mesmo com recipiente dentro, ele não tem vida. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Mesmo não tendo o recipiente, mesmo o vaso tendo um recipiente dentro, ele não tem vida, porque ele não tem aquilo que está dentro dele, não tem vida, não tem vida, não tem movimento. O vaso não tem movimento, o corpo, para você poder entender, não tem movimento. E se o corpo não tem movimento, e se a alma não tem movimento, então o que Deus fez foi algo sem forma, sem ação. Um atleta, ele corre, um atleta, ele lança as coisas, né, como o lançamento de dardos, né? Um atleta, ele anda de bicicleta, né? Um atleta, ele joga bola. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Um atleta, ele faz exercício, né? Ele faz, vamos dizer assim, luta karatê, boxe. Um atleta faz tudo isso. Mas se não tiver dentro desse recipiente, dentro desse corpo, e não tiver nada nessa alma, porque o que guarda, o que eu vou falar para você aqui agora é muito importante para você poder entender. O corpo, o corpo é importante, a alma é importante, mas sem o que eu estou querendo passar para você aqui agora, de nada vai servir o homem. Nenhum homem terá valor sem essa parte que Deus ainda guardou. Essa parte importante, essa parte especial, essa parte que a Bíblia diz. Deus diz assim, ó, o Espírito do Senhor, ele tem o poder de definir, ou de saber, ou entender o pensamento de Deus. E ele intercede pelo homem. Então nós entendemos que está faltando alguma coisa no homem. E Deus então olhou e falou, está faltando alguma coisa nesse homem, aleluias, lablachuricobene calabácia. Agora então, anagasherbe comenácio, eu sinto a presença do Senhor neste lugar, eu sinto a glória de Deus neste lugar, oh aleluias, o Espírito do Senhor está aqui, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus toma uma atitude, Deus olha e fala, eu quero o homem à minha forma e semelhança, então o que eu tenho, eu vou dar para o homem. E a Bíblia então diz que Deus sopra o seu espírito no homem. Deus sopra na narina do homem o seu espírito. Agora o homem já não é mais só corpo. Agora o homem também não é só mais alma. Mas agora o homem passa a ser chamado de um ser vivente. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, aquele homem que não corria, aquele homem que não lutava boxe, aquele homem que não andava de bicicleta, aquele homem que não jogava bola, aquele homem, aleluia, lablanduri cobne calabácia, que não jogava vôlei, agora este homem passa a ter movimento, agora este homem passa a ser algo sobrenatural, agora aquele homem passa, não só isso, mas ele passa a pensar, aquele homem passa então a começar a entender as coisas que estão em sua volta. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O homem agora passa a entender o que está em sua volta. E agora nós começamos a compreender o quanto Deus ama o homem. Porque nós sabemos que no Jardim do Éden, Deus deu o poder àquele homem
para que ele pudesse regar a terra. E a Bíblia diz que Deus fala a este homem, terá o poder de regar os 4 cantos da terra. Mas Deus é um Deus completo. Não há egoísmo em Deus. Não há vaidade em Deus. Não há, como é que pode se dizer, insegurança em Deus. Deus não tem medo de ver o crescimento do seu próximo. E agora Deus toma uma atitude. Deus fala: Adão, tu regarás o 4 cantos da terra. Mas não só isso, Adão. Agora eu vou te dar um outro poder. Eu não vou fazer isso, eu quero que você faça. Eu quero que você dê nome aos animais e aos répteis. Adão então começa a colocar o nome nos animais e no réptil. E eu passo a perguntar a você: como pode ser isso? Deus faz o homem de um pó, faz um barro, faz o corpo, dá uma alma, dá um espírito, e agora ele manda o homem dar nome aos animais. E eu começo a perguntar: como isso? Se ele acabou de nascer, se ele nem engateou, porque nós conhecemos o homem agora. Nós conhecemos o homem que engateou, o homem que estava no ventre da sua mãe, que primeiro ele cresce na barriga, vai tomando forma, crescendo braço, perna, vai criando aquela forma que Deus fez como barro, e depois ele se transforma num bebê. E nós sabemos que o bebê não sabe falar. No meu tempo antigo, nos tempos antigos, é até estranho dizer isso, mas é verdade. No tempo antigo, as crianças nasciam de olho fechado. Nasciam de olho fechado e com o olho grudado, desculpa falar aqui, com o olho cheio de remelinha, e não conseguia abrir o olho. E com o tempo ele ia abrindo o olho e aí começando a enxergar as pessoas em sua volta. Primeiro que se formava na criança era a audição. Talvez o que está faltando formar em você, meu amado irmão, meu amado irmão, você que ainda não é evangélico, mas que um dia vai ser, precisa ouvir um pouco, seja como uma criança. No tempo, a Bíblia diz que a criança, o bebê, foi formado do ventre da mulher. Mas no tempo de Deus não existia isso. No tempo de Deus, era a forma diferente, mas uma era a forma da criança dentro do ventre da sua mãe. No forma do ventre da sua mãe, a criança já estava ali dentro do ventre da sua mãe, ela não podia enxergar as pessoas em sua volta. E ela ouvia a voz de cada um que ali estava. Então ela sabia a emoção da sua mãe, ela sabia a emoção do seu pai, ela sabia a emoção ali das pessoas que estavam em sua volta. E ali ela nascia. E quando ela nascia, ela botava a sua audição atenta. Por quê? Porque ela nascia, ela não enxergava. Ela não enxergava. Mas ela sabia ter discernimento. Presta bem atenção, ela tinha discernimento. Quem era a mãe dela e quem era o pai dela. Aí você fala, como pode ser isso? Ela tem discernimento, a criança tem discernimento quem é o pai, quem é a mãe. Eu vou te explicar por quê. Deus é sábio, Deus sabe o que faz. Fala comigo, Deus sabe o que faz. Deus não faz nada de qualquer maneira. Nós entendemos que Deus abriu a audição da criança, que já faz a criança entender a voz da mãe. Mas não é isso que eu quero dizer para você. Eu vou falar sobre uma coisa muito importante. Antes de Deus abrir a visão da criança, Deus abriu também o olfato da criança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abriu o olfato da criança. E ela passou a cheirar. E ela sentiu o cheiro do leite da sua mãe. E por isso ela sabia aonde estava o lugar aonde que ela ia ser amamentada. Ei, eu quero te dizer aqui nesta hora. O olfato significava a vontade de buscar, a vontade de adorar. Deus está falando neste lugar. Deus está falando neste lugar. Deus está falando com você, amado. Deus está falando com você, amada. O ouvir significava ouvir a palavra de Deus. Entenda isso que eu estou falando para você. A criança nasce e começa a ouvir.
E ouvir significa ouvir a voz de Deus. Mas quando você tem fome, quando você tem sede, quando você tem, aleluia, vontade de comer, você procura fazer o quê? Você procura o seu alimento. Ou seja, você tem movimento, mas só através do seu movimento você não consegue só alcançar as suas coisas. Eu vou dar um exemplo para você. O coelho, ele tem uma visão muito hábil. Ele olha e enxerga à noite. Ele enxerga de dia. Ele enxerga, mas ele não tem o olfato apurado. Mas o cachorro tem. O cachorro, de noite, ele não enxerga bem. Mas ele tem o olfato apurado. Olha como é que Deus faz as coisas. Ele tem o olfato apurado. E ele acha as coisas pelo olfato. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele pode não ter dado o olfato para o coelho, mas deu uma visão de águia para o coelho. O coelho, ele consegue enxergar no escuro, enquanto que o cachorro não consegue enxergar no escuro. Então, quem está entendendo isso da glória a Deus? Mas vamos para a palavra. Agora a criança, através do seu cheiro, consegue sentir o leite da sua mãe. E ele vai procurar, então, o lugar dele se amamentar. Mas Deus começa a dar forma àquela criança, ela começa a crescer. Eu falei para você aqui que olfato significa cheirar. Agora precisa ser usado a boca. Mas para ser usado a boca, você precisa ouvir, você precisa cheirar, para depois a sua boca ser alimentada. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Agora então, nós entramos numa situação complexa. Por quê? Porque agora eu ouvi, agora eu cheirei, agora eu tenho que ter boa vontade para poder me alimentar. E como eu vou me alimentar se eu não enxergo, se eu só ouço e só cheiro? Eu tenho que usar a minha boca. A Bíblia diz: aquilo que está em sua boca, ou aquilo que está em teu coração, ou aquilo que está no teu coração, a sua boca está cheia. Oh, Ramantarabashubinicobinicalabácia. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Aquilo que está em sua boca, aquilo que está em tua boca, o teu coração está cheio. Agora eu tenho ouvido, agora eu tenho o olfato, e agora eu tenho a boca, que vai me dar o alimento. Alimento. Você sabe por quê que Deus deixou a visão para a última? Você sabe por que Deus deixou a visão para o final? Porque Deus não quer que você veja as coisas primeiro e faça as coisas pelo que você está vendo, mas pelo que você ouve e tem discernimento, pelo que você cheira e vê se realmente aquilo é certo para você. Deixa eu dar um exemplo para você rapidamente aqui, para não comer muito tempo, mas as palavras que estão vindo ao meu coração, ao teu coração, são palavras boas. O rei, ele tinha uma forma de viver. Todos os reis, ele tinha a forma de viver. Ainda tem rei e ainda tem rainha, né? Que ainda governa, né? E eles têm uma forma de viver. E ele tem um servo, que naquele tempo se chamava eunuco. E ele pegava o seu eunuco e quando ele queria se alimentar, ele queria beber alguma coisa, ele queria comer alguma coisa, ele pegava esse alimento, ou esta água, ou este vinho, e o seu eunuco provava do seu alimento. Hoje nós estamos com aquela enfermidade chamada coronavírus. E nós sabemos que nós não podemos tocar no copo de água do seu irmão, tem que lavar primeiro. Nós sabemos que nós não podemos comer na mesma colher que o irmão come, para que ele não possa ser infectado. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Mas naquele tempo onde tinha o reis, né, o seu eunuco tomava um pouco do seu vinho, tomava um pouco comia um pouco do seu alimento, para ver se estava com veneno. Uma outra forma que também tinha, pegava-se um pedaço de uma colher, vamos botar assim, uma madeira, um ferrinho, pegava-se na taça,
né? Pegava ali naquele vasilhame, que seria ali então uma vasilha de barro, e dava uns tapinha nela, batia nela. E quando batia nela, se tivesse veneno, o veneno descia para o fundo do copo. Talvez você não conheça essa história. É por isso que é bom você estudar, é por isso que é bom você aprender, é por isso que é bom você procurar ler a Bíblia, né? Procurar discernir as coisas pelo seu ouvido, pelo seu entendimento, não pelo entendimento dos outros, mas pelo entendimento que o Espírito de Deus te dá. Agora ele batia na ponta do copo, e quando batia na ponta do copo, o veneno descia. E ele sabia que não poderia beber aquele alimento. Mas como eu falei, o eunuco pegava o copo e cheirava ele para ver se estava com cheiro de veneno. Quem está entendendo isso da glória a Deus? Nós estamos falando sobre o nascimento do bebê. Como de cada etapa Deus fez as coisas para que o homem chegasse a um entendimento. E aí, após não haver mais nenhum perigo, aquele alimento era digerido. Agora nós estamos no coronavírus. E nós sabemos que tudo que você toca, se você pegar uma fruta, antes de você pegar essa fruta, você vai lavar essa fruta. Vai lavar bem lavado, para que você não possa se alimentar de um alimento poluído, mas não só por causa do coronavírus, mas porque também é higiene você fazer isso. Agora você vai pegar, então, e você vai se alimentar daquilo. Eu vou falar sobre a palavra. Você vai se alimentar, você ouviu a voz de Deus, você sentiu que aquele alimento é um alimento bom, e agora você vai se alimentar da palavra, porque sua boca está cheia, seu coração está cheio. E agora Deus abre os seus olhos e diz: olha, meu filho, você é minha forma e semelhança, você pode enxergar tudo, você pode falar, você pode andar, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluias, você pode dizer o Espírito de Deus está neste lugar, agora, você é feitura minha, você é minha forma, aleluia. Agora eu quero que você pregue o Evangelho, agora eu quero que você pregue a minha palavra. Mas Deus fala que antes de pregar a palavra é necessário você chegar ao entendimento. E Deus fez Adão chegar ao entendimento. Quando Adão chegou ao entendimento, Adão então passa a dar nome nos animais. Adão passa agora a regar os quatro cantos da terra. Mas Deus olha e diz: Adão, não é bom que você fique só. Então Deus vai e pega, então, e coloca Adão em um sono. E pega, então tira a costela de Adão, estou correndo, tira a costela de Adão. E agora tira dessa costela e faz uma mulher. Então Deus fala agora, essa forma, esse corpo, que também tem uma alma, que eu soprei o Espírito, será chamada de mulher, será chamada de varoa, e você será chamado de varão. Então você ouve na rua alguém falando: a paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Mas quer dizer, porque lá na Bíblia, logo em Gênesis, está dizendo: o homem se chamará varão e a mulher se chamará varoa. Ou seja, mulher e homem formado por Deus. Agora você é um ser formado por Deus, mas Deus deixou em você, porque nós não podemos esquecer do tema desta palavra. Nós não podemos esquecer do propósito de Deus na nossa vida, que é a obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E qual é o tema da palavra? Nós não somos super-homem. Deus não diz que nós somos super-homem. Deus não diz que nós somos o máximo. Deus não disse que nós temos peito de aço. Deus não diz que nós ficamos invisível. Porque nós sabemos que o coronavírus é um verme invisível, um micróbio invisível, que afeta o homem de tal forma que ele mata o homem, deixa o homem sem respiração. Mas a Bíblia diz que Deus respirou, Deus deu o seu fôlego de vida ao homem. Então nós sabemos que para que o coronavírus venha chegar ao homem, também tem a permissão de Deus. Mas por que tem permissão de Deus? Porque a desobediência do homem causa a derrota do homem. A Bíblia diz
diz que o pecado vem, e aí então o homem engorda, e aí daquilo que o homem vai engordando, ou seja, vai se enchendo do pecado, o cheiro vai chegar à narina de Deus, e quando chega à narina de Deus, presta bem atenção no que eu vou te dizer, aí então, chega na narina de Deus, aí então o homem morre, por causa do seu pecado. Aí alguém pergunta por que Deus permitiu que acontecesse isso? Por que Deus permitiu que viesse o coronavírus? Mas por quê? Por causa da desobediência do homem. E nós muitas das vezes somos desobedientes, nós não queremos ouvir Deus. Nós vemos um homem de Deus passar, não damos valor a este homem de Deus, achamos que é um ser normal, mas a Bíblia diz que quando Elias passava na rua, as pessoas olhavam para ele e falavam, lá vai um homem de Deus. Mas às vezes você não sabe nem reconhecer um homem de Deus, ainda que Deus está ali naquele homem, ainda que Deus está lutando junto com aquele homem, ainda que Deus está guerreando junto com aquele homem, mas muitas das vezes você não quer ouvir o homem de Deus. Aí você quer pular carnaval, aí você quer pecar, aí você quer roubar, aí você quer matar, aí você quer continuar vivo. Mas Deus diz, olha, o pecado gera morte. O pecado gera morte. E agora nós encontramos um dilema, pecar ou não pecar, crer ou não acreditar, confiar ou não confiar. Nós temos que confiar em Deus agora. Porque a Bíblia diz que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu creio nisso, se você crê nisso, dá glória a Deus, aleluia. Dá glória a Deus, porque o Espírito do Senhor está neste lugar. E o Espírito de Deus diz para você, eu estou aqui, eu não abandonei vocês ainda não. Eu não abandonei e não vou abandonar. Eu ainda disse na minha palavra, que ainda que eu tirasse o meu Espírito, o Espírito Santo vai se retirar um tempo. E os dois profetas virão. Os dois profetas virá pregando o evangelho para dar chance àqueles que não quiseram ouvir. Ou seja, em Apocalipse vai dar a chance daqueles que não tiveram ouvir para ouvir. Aleluia, a palavra. E aquele que se arrepender, então chegará ao Senhor. Mas a Bíblia diz que haverá dores, haverá muitas dores. Vão tentar se matar, vão tentar se suicidar, vão tentar tirar a sua própria vida, mas não vão conseguir tirar a sua própria vida. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Leal. Vão tentar tirar a sua própria vida. Mas você, aleluia, vai querer tirar a sua própria vida. Mas Deus não vai permitir que você tire a sua própria vida. Aí não vai ter coronavírus. Aí não vai ter AIDS. Aí não vai ter diabetes. Aí não vai ter câncer. Aí não vai ter tuberculose, não vai ter nada que vai tirar sua vida, porque Deus não vai permitir tirar sua vida. Aí não vai ter assassino, aí não vai ter homicida, não vai ter nada que vai poder tirar a tua vida, porque a Bíblia diz que Deus não vai permitir que o homem morra. Não vai permitir que o homem morra. Você vai querer morrer, mesmo sabendo que vai para o inferno, mas mesmo assim você não vai morrer, porque Deus não vai permitir. Porque o fôlego de vida vem de Deus. O fôlego de vida vem de Deus. A Bíblia diz que Deus soprou na narina de Adão o seu espírito. Se o homem morre hoje, ou tiro, ou a facada, ou coronavírus, ou câncer, ou tuberculose, morre porque